Atendendo aos pedidos de vocês aqui do canal, hoje nós vamos conversar sobre um gatinho preguiçoso, sarcástico, que não gosta nada das segundas-feiras, mas que é o maior fã de lasanha da história. Quem vem para a cadeira do consultório hoje é ele, o Garfield. Olá, muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais uma análise de personagem aqui no canal. Caso você ainda não esteja familiarizado com o personagem de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. Garfield é um gatinho laranja criado por Jim Davis em 1978 para ilustrar algumas histórias em quadrinhos. Pouco tempo depois, ele também se tornou personagem de um desenho animado. E na historinha, ele vive com dois outros personagens muito interessantes, que é o dono dele, o John, e também um cachorrinho chamado Odd. Alguns traços da personalidade dele chamam bastante a nossa atenção, mas o fato dele ser aquele gatinho bastante preguiçoso é o que destaca pra gente aqui e é exatamente essa a temática do nosso vídeo de hoje. Todas aquelas atividades que precisam ser feitas acabam não sendo feitas, ficam fora de foco por conta de um conflito em especial que vamos abordar nesse vídeo hoje, a procrastinação. É muito importante que a gente saiba diferenciar preguiça de procrastinação. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas agora. A preguiça, ela consiste num estado de inatividade ou falta de energia. Geralmente é momentânea e é seguida de momentos de relaxamento e descanso para poder repor exatamente essa baixa de energia. A procrastinação, por sua vez, é o ato de adiar intencionalmente uma atividade que você sabe que precisa ser feita, mesmo sabendo das consequências negativas de escolher esse caminho. Ela é seguida de fuga, ansiedade e também escolhas por atividades mais fáceis que gerem um pouco mais de prazer para quem está fazendo. É um comportamento repetitivo, ou seja, não acontece apenas uma vez, sempre na presença de atividades que levam um pouco mais de tempo para serem realizadas. Então, em resumo, é como se a gente pudesse dizer que a preguiça é um estado e a procrastinação, por sua vez, é uma decisão de adiamento de alguma atividade que precisa ser de fato realizada. E quando a gente pensa no Garfield entrando na sala da psicoterapia, como que a gente pode imaginar esse paciente? É importante que a gente observe que o paciente que possui a procrastinação, ele tem muita dificuldade para poder buscar o processo psicoterapêutico. Primeiro porque ele já escutou outras vezes de outras pessoas que aquilo que ele tinha, na verdade, era preguiça, ou seja, não teve um acolhimento específico para as dificuldades que apresenta, e segundo porque ele também já realizou muitas outras tentativas sozinho, ou seja, já chega na sessão de psicoterapia completamente frustrado, entendendo que aquilo que ele tem não tem talvez uma solução, né, para resolver esse problema, então já traz uma dificuldade muito maior para essa adesão no espaço psicoterapêutico. É importante que a gente lembre também que para iniciar uma boa sessão de psicoterapia com o paciente, a gente precisa trabalhar o vínculo psicoterapêutico. Com pacientes com quadro de procrastinação, isso é um pouquinho mais intenso, porque como eu disse, eles já estão frustrados. Então as chances que eles dão para poder se abrir um pouco mais e entender novas oportunidades e possibilidades, nem sempre vai ser vista como algo tranquilo ou fácil por eles mesmos. Então por isso a gente precisa, nesse primeiro momento, criar um ambiente acolhedor para que esse paciente, né, no caso o Garfield aqui hoje, se sinta acolhido e se sinta confortável para poder falar sem tanto sarcasmo em relação às dores que possui. E como eu comentei, além da frustração, a gente também precisa observar outros sinais e sintomas que esse paciente também demonstra para que a gente possa de fato estar trazendo, né, o diagnóstico para a procrastinação para ele. O primeiro é essa desmotivação que gera essa frustração pela ideia de não tem mais nada que eu possa fazer por mim mesmo. Além desses, a gente também consegue observar culpa e uma ansiedade aumentada na realização de atividades que exigem um pouco mais de foco e ou de organização por parte do sujeito. Então a gente, de novo, precisa trabalhar esse acolhimento para poder diminuir um pouquinho dessa pressão que a pessoa coloca sobre si mesma por conta dos pensamentos automáticos que sempre aparecem a todo momento quando ela tenta realizar algo diferente daquilo que ela já estava fazendo. Ou seja, quando a gente entra numa nova tentativa para lidar com a procrastinação. Uma coisa que é muito interessante a gente observar no Garfield é uma fala que ele traz bastante, que é a ideia de não tem problema nenhum descansar, são as pessoas que colocam muita pressão na nossa rotina. Quando ele traz esse descansar, é a necessidade de não realizar a atividade de foco, mas ele também não está errado.
Para a gente conseguir ter foco na realização de alguma atividade, precisamos de fato estar descansados. A diferença está no tipo de descanso que a gente vai acatar. Existem dois principais tipos de descanso: o descanso passivo e o descanso positivo. O descanso passivo é aquele que a gente não percebe que estamos descansando. É aquele momento em que você se sente, tô cansado, vou me jogar na cama, vou ligar a televisão, assistir um filme ou rolar feed nas redes sociais, por exemplo. Já o descanso positivo é um descanso planejado, é onde você coloca na sua agenda até mesmo atividades que de fato descansem a sua mente, que causem algum tipo de satisfação mental para você realizar, como por exemplo, práticas de meditação, caminhadas ou outros tipos de hobbies ao ar livre, ouvir uma boa música, enfim, coisas que lhe causam satisfação de fato e que descansem a sua mente, não apenas para poder obter mais informações tóxicas, digamos assim, tal como, o uso dos eletrônicos durante esses descansos, tá? Então, quando a gente trabalha o quadro de procrastinação com o paciente, é importante que a gente vá aos pouquinhos aderindo na rotina dele pequenas mudanças. O descanso positivo é uma delas, antes mesmo de entrarmos com a imposição de novas agendas, planners ou outros métodos de organização existentes. Não que esses não vão fazer parte, mas antes é importante que a gente compreenda primeiro aquilo que deixa o paciente mais à vontade no seu descanso do dia a dia, para depois a gente ir implementando essas novas práticas e ele ir aos pouquinhos aderindo ao tratamento para evitar de novo aquela frustração e a fuga do tratamento mais uma vez. Quem diria que um gatinho simples de desenho animado poderia nos ensinar tanta coisa sobre a procrastinação? E é sempre bom ressaltar, a procrastinação atinge pessoas pelo mundo inteiro. É importante que a gente observe os sinais das dificuldades que nós estamos para termos foco nas atividades do nosso dia a dia e também fazer escolhas mais inteligentes, tal como o descanso positivo na nossa rotina, para ter um bom equilíbrio entre as atividades que precisamos realizar. Se você se identificou com alguma informação desse vídeo, não esquece de buscar ajuda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito e deixa aqui para mim nos comentários outro personagem que você gostaria de ver aqui na terapia, que quem sabe eu não trago para cá para a gente poder conversar. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo, precisando só entrar em contato. Eu sou a psicóloga Laiane Gomes e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Forte abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau!